Fala galera, e simplesmente já assistiu a Aquaman 2 do Reino Perdido na cabine de imprensa. Essa crítica aqui, ó, pode assistir tranquilo porque não teremos spoilers. A crítica completa com spoilers já vai estar liberada aqui no canal também. Já tem um vídeo exclusivo também sobre o que acontece na única cena pós-créditos que a gente tem também no filme. Antes de começar, pô galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada dar o like que ajuda demais aqui o canal da Take. Simplesmente, galera, pô, a estratégia da Warner, né, para o lançamento aqui, tanto de Wonka quanto de Aquaman, agora em dezembro, dois filmes que têm um lançamento, inclusive nos Estados Unidos, assim, com uma semana de diferença. No Brasil e em alguns outros lugares do mundo teve 2 semanas de diferença, tá, de lançamento. Esses dois lançamentos, na estratégia da Warner, são completamente diferentes, assim, completamente diferentes. E isso é um problema já, porque é como se estivesse já aceitando uma derrota em relação a interesse do público, que obviamente tem uma consequência, né, no nosso querido box office, na bilheteria, que potencialmente, né, o Aquaman 2 pode alcançar e tudo mais, onde inclusive não teve uma premiere mundial como a gente conhece, assim. Foi algo muito mais simplório que aconteceu em Londres, entendeu? Onde só teve a presença, inclusive, do James Wan e do Jason Momoa, assim. Completamente diferente até do que aconteceu na CXP aqui no Brasil, onde tava praticamente, cara, o elenco principal do filme ali, tudo reunido. Né? E, pô, e um painel muito massa, onde teve uma receptividade gigantesca do público ali, colocado. E por que que isso é um problema aqui pro Aquaman 2, tá? Porque parece que o filme não tá tendo um acompanhamento, tá, dentro da sua estratégia. E por que que eu falo também assim que ele já tá colocado como uma possível, cara, derrota nas bilheterias e tudo mais? Porque simplesmente isso parece que o estúdio não confia nesse último trabalho aqui. Por causa do quê? Cara, toda a mudança que aconteceu no comando da DC, que a gente sabe, tudo mais, tudo aquilo que a gente já conhece, ok? Acho que uma coisa muito importante, tá, a respeito desse segundo Aquaman aqui, ele vai funcionar demais para quem gostou do primeiro filme. Para quem gostou da maneira como o James Wan conta no primeiro filme lá, cara, aqui ele consegue até em alguns momentos assim, tá? Eu achei até o ritmo do filme muito bom. Eu acho que a maneira como o James Wan vai conduzindo as coisas de permear por um tom mais sério, de vez em quando quebrar para um tom mais cômico, ele se torna um pouco mais livre, assim, um pouco mais cartunesco até em vários momentos, tá? Ou seja, vai agradar porque o James Wan, ele consegue ter uma tranquilidade maior para contar essa história que ele quer contar aqui no segundo filme, ou seja, quem gostou do primeiro vai gostar desse segundo aqui, porque segue uma linha e com algumas liberdades um pouquinho mais frouxas, digamos assim, pela condução que o James Wan vai dando para a história. Ao mesmo tempo, galera, pô, ele é uma grande sessão da tarde. Só que ele é uma grande sessão da tarde na questão do roteiro ali, muito mais seguro do que, por exemplo, o roteiro, e daí eu vou pegar um filme da DC e vou pegar um filme da Marvel, tá? Do que o Flash e do que o The Marvels. O The Marvels principalmente, assim. O roteiro, ele é muito mais fechadinho, ele é muito mais seguro para contar essa história aqui. Tanto que teve muitos momentos do filme, tá? O filme, por exemplo, assim, cara, ele começa com um grande prólogo ali, que é muito para estabelecer o que está acontecendo na vida do Aquaman ali, que em questão de 1 minuto de prólogo, ele te mostra o filme que tu vai ver. Pela questão da linguagem que está sendo colocada ali. Ele começa com um tom sério que faz uma quebra, e uma quebra com um impulso, e esse impulso é provocado através de uma trilha sonora de rock, tá? Que inclusive naquele momento lá é Born to Be Wild, que vai deixando claro assim, cara, esse filme ele vai ter momentos sérios, ao mesmo tempo ele vai ter essa quebra aqui, porque ela é importante para deixar, né, o que vai acontecendo no filme mais aberto para conseguir alcançar o máximo da densidade do público necessário e tudo mais ali, que é realmente chegar nesse momento mais bobo, mais cômico, né, do que a história quer contar. Como o prólogo do filme já trata isso dessa forma, entendeu? Tu já fica meio que entendendo assim, ok, é esse filme que eu vou ver. É esse filme que eu vou ver. E ao mesmo tempo, cara, logo depois que tem esse prólogo e tu tem a abertura do filme, né? Tu tem o título do filme na tela, o filme ele ganha um tom sério. E ele ganha um tom muito importante que funciona demais. Demais, demais. E obviamente que envolve muito o Raia Negra. Tá? E esse contexto todo que vai levar, né, realmente assim, qual é o grande conflito que vai acontecer no filme, que é um assunto muito mais importante do que vingança, vai envolver muito um assunto chamado Irmandade, né?
Vai envolver muito uma questão, assim, de entendimento de diferenças de, cara, classes sociais. Vai envolver uma questão extremamente importante que permeia a vida de todos que habitam nesse planeta aqui, que é simplesmente o efeito estufa, efeitos da natureza, o que o homem provoca e vai ter de consequência. Tudo isso, cara, ele tem um tom sério, tá? Que funciona demais no filme. E eu gosto muito desses momentos. E o meu problema com a maneira como tem essas quebras para te entrar nesse tom mais leve do filme, utilizando, e é sempre, ó, quem assistiu o filme vai entender muito claramente disso, tá? E eu só posso falar isso porque a gente tá fazendo uma crítica sem spoilers. Sempre vai ter um símbolo, né, um momento ali, que é com uma inserção de uma música rock, pra que tu entenda assim, ok, esse filme que tu tá vendo nesse momento, agora ele vai quebrar, porque ele vai entrar num outro gênero. E esse gênero é o quê? É aquele gênero mais aberto, é um gênero que vai envolver muito mais a comédia, muito mais, né, esse jeito mais fácil, como quando a gente tem o Orm e o Arthur, né, nosso querido Patrick Wilson e Jason Momoa juntos, cara, é utilizando fatores simples de comédia, onde tu tem dois irmãos, tu utilizando muito uma questão chamada do bromance, entendeu? Que é a relação de personagens ali com uma intimidade tal que fazem, né, tu te aproximar muito do que está sendo contado ali. O problema é que essas quebras todas, tá, do tom mais sério para entrar pro tom cômico, sempre com essa ligação da música ali para te entender o que é, ok, agora a gente vai entrar nessa outra parte que é tu brincar com outro estilo desse próprio gênero que a gente tá colocado de filme super-herói, ele começa a ficar muito um eletrocardiograma. Ao mesmo tempo, ele funciona pelos seus momentos ali. Só que, pra mim, simplesmente, tava funcionando muito esse tom mais sério pro filme. Tanto que, quando começa, tá, a entrar, simplesmente lá depois do que aparece o título na tela, começa a tu entrar realmente nessas motivações todas de qual vai ser o grande conflito do filme, que envolve, obviamente, né, o Arraia Negra e tudo mais. Pô, cara, o tom sério do filme e o tom muito importante, assim, pra te ir muito além de uma questão simples da vingança, que eu comecei a pensar no prólogo do filme. Isso a gente tava com 10 minutos de filme. Comecei a pensar no prólogo do filme. Pô, mas por que que tá tendo, né, esse tom agora, sendo que antes tu tava tendo um tom completamente misto? Ah, tá. Foi só passar mais uns 5, 6 minutos de filme ali pra ter novamente uma quebra desse dia. Beleza, então isso vai ser como uma linguagem pelo restante, né, que a gente vai ter aqui de duração do filme. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu gosto demais quando o filme tem esse tom sério. Eu gosto que as motivações, tá, do vilão e do que é o conflito maior do filme, elas realmente são muito importantes e elas são desenvolvidas. Tem um desenvolvimento de personagem, principalmente pro personagem do Arraia, que é muito importante. E quando tem, cara, Jason Momoa e o Patrick Wilson ali, essa relação ali dos irmãos, ela também tá com muita atenção para ser desenvolvida. E ela funciona. O problema é que, quando tu tá com esses dois personagens ali na tela encabeçando isso, tu sempre tem essa busca, essa jornada deles ali pra conseguir resolver todo o problema do filme, sempre nesse tom mais cômico. E daí quando eles tentam, numa fala ou outra, né, tu achar, cara, um pequeno momento ali pra tornar a troca de informações mais séria, aí ela não funciona. E ela não funciona. Então, assim, por mais que o James Wan, cara, saiba exatamente o filme que ele quer entregar, esses pequenos detalhes ali que parecem pra, né, tu tá estabelecendo pra te conseguir chegar num ponto que parece que tu tem que chegar. Não importa de que maneira tu vai chegar. Tu precisa chegar realmente e ter esse momento cômico acontecendo aqui, por esse filme não ficar um tom mais sério de tudo, porque é a linha que tu precisa chegar por causa da densidade de público, que tu precisa alcançar os famosos 4 quadrantes que existem no cinema e tudo mais. E fica um pouco fora, entendeu? E fica um pouco fora, assim. Então, essa questão de ficar um pouco no eletrocardiograma, por causa dessa mudança de gênero, sempre com a música para te quebrar, que tu entenda que ela vai entrar num gênero um pouquinho diferente ali, dentro desse contexto todo do que é um filme de super-herói que a gente conhece já de cor e salteado, é um pouco, querendo ou não, que pra mim, quanto espectador, ele vai contra, acho que os aspectos principais estão funcionando demais no filme. Mas demais no filme, entendeu? Então, esses meus pequenos poréns em relação ao que acontece no filme. Só que eu acho que o principal, cara, é que assim, ele não tem nenhuma ligação com o universo DC, a gente sabe muito bem que o universo DC ele não vai existir mais
como a gente conheceu até agora com o Aquaman 2, ele encerra tudo agora com o Aquaman 2, ele não tem nenhuma preocupação em fazer uma ligação, tá, com o futuro, porque esse futuro ele não é desses personagens que a gente está vendo aqui. O Momoa, inclusive, já falou essa semana em entrevista também, né, que ele, cara, não tem esperança de ver novamente o Aquaman sendo protagonizado por ele ali, um novo filme, uma nova aventura, tudo mais ali. E dá um encerramento, cara, sei lá, eu vou falar crível, tá? O que é o tal do crível? Cara, é um encerramento, assim, que tu acredita para esses personagens nesse contexto de história. Que bate, curiosamente, assim, ó, com 2 filmes da Marvel, que eu entendo o primeiro, que envolve muitas questões dos 2 filmes do Pantera Negra, tá? Que é toda uma questão social muito importante, que aqui, no Aquaman, eles também tornam esses aspectos sociais muito importantes. E uma pitada que eu não posso falar o que é, mas que encerra realmente o filme, que é como se fosse assim, ó, 2 coisas, tá? Eu não posso falar nada, galera, sobre o que acontece na última cena, porque senão vai ficar escancarado, tá? Mas remete muito a um outro filme da Marvel, então quem assistir vai pegar essa referência assim, ó, fácil, tá? Que parece 2 coisas, assim, parece a parte de fechar todo esse contexto social, tá? Toda essa representatividade que o filme quer colocar também, mas parece muito um assinado de quem está fazendo o filme nesse momento para deixar a sua marca final, como se fosse assim, ó, vou cair, vou embora, entendeu? Mas tô deixando claro que estive aqui. É basicamente isso, estive aqui. E quando eu vi isso na tela, eu assim, tá, fecha com o que tá acontecendo na história, fecha. Ao mesmo tempo, assim, pra quê? Porque a gente, querendo ou não, pega essa referência e tu já viu isso antes, só que o contexto de antes era muito mais forte do que tá colocado aqui. Por isso que me chegou e me bateu muito essa outra intenção de deixar a sua marca, entendeu? De colocar assim, ó, cara, quem estava protagonizando esse personagem, quem estava dirigindo, né, querendo ou não, esse universo aqui do Aquaman, coloca o seu nome ali pra ficar marcado na história e tudo mais. Então, assim, galera, pô, é uma sessão da tarde. Para mim, ele funciona muito mais do que o Flash, por exemplo, porque o James Wan ele consegue controlar muito bem essa história, mesmo tendo esses momentos ali de eletrocardiograma, ele consegue contar muito bem o que ele quer contar. Mas, galera, não se preocupem com ligações, com coisas, já falei que não tem. Se preocupem em simplesmente, cara, ir lá aproveitar esse filme aqui como uma boa diversão, porque ele é isso. E tem, cara, elementos, assim, dessa parte cartunesca, entendeu? Que são muito massa, assim, de tu ver. Porque acho que, como eu falei antes, o James Wan, ele consegue, nesse momento desse segundo filme, brincar ainda mais do que ele brincou no primeiro filme. Ou seja, ele consegue tornar alguns elementos ali muito próximos com elementos de Aquaman que tu viu antes na tua infância ou que tu sabe que o Aquaman poderia ter ou não ter. É muito mais do que uma linha que fica como um easter egg, não, cara. Tem ali claramente na tela acontecendo as coisas ali. Então, assim, galera, pô, vai de coração aberto, assista o filme. Assistir o filme numa sala XD, assistir o filme em 3D. O 3D, ele é legal, entendeu? Mas ele não dá uma grande diferença, assim. Então, pra mim, não tem a menor diferença assistir o filme 3D do 2D, tá? Tem uma coisa legal do James Wan também nessa parte do ter mais liberdades, é que ele consegue até provocar umas criações de mundo dentro, mas o que vai acontecendo no oceano ali, de coisas que remetem até a outros universos, que é muito legal, porque tu tá vendo uma sociedade completamente diferente ali, então tu tem características que tu, querendo ou não, já viu na cultura pop, em outras produções e tudo mais, e ele torna aquilo ali, pô, vou te apresentar, né, essa comunidade nova aqui, com esses elementos ali que tu já viu em outro filme, não sei o que, beleza, mas como é que isso funcionaria embaixo d'água? Como é que isso funcionaria aqui para essa comunidade em si aqui? E tem também essas novas comunidades ali que o James Wan, cara, brinca, brinca, porque o elemento visual do filme, cara, ele é sensacional. E também, assim, o CGI, ele tá muito bom pra esse filme aqui. Tá muito bom. Então, galera, coloca mais comentários, expectativa de vocês, se vão assistir, não vão assistir.
Aquaman 2, O Reino Perdido. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!